Nada e ninguém pode prevalecer contra a igreja amada. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias comigo, o livro de Ruth. O livro de Ruth, no capítulo de número 1, no versículo de número 16 e no versículo de número 17. O livro de Ruth, no capítulo de número 1, no versículo 16 e no versículo 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth, no capítulo de número 1, no versículo 16 e no versículo 17. Eu quero exaltar ao Senhor pela Catedral da Família, exaltar ao Senhor pela vida do pastor Salmo, pastora Cássia. Que Deus abençoe a toda a liderança eclesiástica deste ministério. O livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17, diz o texto sagrado: Disse, porém, Ruth: não me intes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Diga bem alto: Ruth, figura da igreja. Diga bem alto: igreja. Por gentileza, seu dedo indicador, dedo este de profeta, aponte para quem está ao seu lado, para quem está perto de você, e diga assim: meu irmão, você está proibido de continuar com a sua boca fechada. Diga: se você é pentecostal, me dê um sinal. Ele não entendeu e ela também não entendeu. Por gentileza, diga para quem está ao seu lado assim: meu irmão, a festa do mundo começa com foguete, mas sempre termina em cacete. Diga: a festa do crente começa com glória, mas sempre termina em vitória. Aleluia! Mão direita ao céu, diga bem alto: Senhor, a sua palavra tem como autor Deus Pai, tema central Jesus Cristo, e inspiração o Espírito Santo. Diga: Senhor, fale comigo através da sua palavra, que é viva
e eficaz. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A Bíblia Sagrada está dividida em duas partes, antiga e nova aliança. Cada aliança ou cada testamento possui 4 partes. O Antigo Testamento se divide assim: Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés. Por isso, do original penta, que quer dizer 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte, chamada de parte histórica da antiga aliança, começa com o livro de Josué e vai até o livro de Esté. A terceira parte, que também são 5 livros, é conhecida como parte poética da antiga aliança: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A quarta e última parte esta profética, tem um perfil de profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os demais profetas, que são os profetas menores. A antiga aliança, no seu original, foi escrito em hebraico. A nova aliança, no seu original, foi escrito em grego. Todo cristão pode falar com toda certeza e convicção: Logos alites em, kai alites estin. A palavra era verdadeira e a palavra ela é verdadeira. Salmos 119, no versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos 119, no versículo 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Em aos Romanos capítulo 7, versículo 12 diz: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aos Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O livro de Ruth está na parte histórica da antiga aliança. Este livro foi escrito no propósito de mostrar como 3 pessoas permaneceram fortes em seu caráter e fiéis a Deus, mesmo enquanto a sociedade ao seu redor desmoronava. O autor desse livro é desconhecido. Alguns pensam que foi Samuel, mas as evidências internas sugerem que provavelmente este livro foi escrito após a morte de Samuel, depois do período dos juízes, entre 1375 a 1050 a.C., em um período obscuro na história de Israel. As pessoas esqueceram de agradar ao Senhor e preferiram agradar a si mesmas, de acordo com Juízes, no capítulo 17, no versículo 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. De acordo com o poeta e escritor alemão chamado Johann von Fingen von Goethe, ele descreveu Ruth como a mais encantadora obra completa em miniatura. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos 5 rolos da terceira divisão da Bíblia hebraica, chamada de os hagiógrafos, escritos sagrados.
Cada um desses rolos eram lidos em festas judaicas anuais, como esta comovente história ocorreu na estação da colheita. Era costume ler este livro na festa da colheita, então no Pentecostes. Este é um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, sendo o outro o livro de Esther. A mensagem que arde em meu coração nessa noite é que Deus trabalha com muito e Deus também trabalha com pouco. Deus faz com muito e Deus também faz com pouco. Se Deus não tiver 1.100.000 soldados do exército de Davi, Ele vai contar com aqueles 400.000 de uma outra época. Se Deus não tiver 400.000, Ele vai contar com aqueles 49.897 homens que voltaram com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. Se não tiver 49.897 homens, Ele vai contar com os 32.000 de Gideão. Só que 22.000 eram covardes e medrosos. Ele conta com os 10.000 que sobraram. Mas dos 10.000, somente 300, 9.700 saíram fora do projeto. Então, se Deus não tem 10.000, Ele conta com 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Se não tiver 7.000, Ele conta com 5.000 crentes que se converteram na segunda pregação de Pedro. Se não tiver 5.000, Ele conta com os 3.000 da primeira. Se não tiver os 3.000, Ele conta com 600 que voltaram com Davi para reconquistar Ziclag. Se não tiver os 600, Ele conta com os mais de 500 que estavam no monte antes de Jesus subir. Se não tiver os mais de 500, Ele conta com os 300 de Gideão. Se não tiver os 300 de Gideão, Ele conta com 120 do dia de Pentecostes. Se não tiver os 120 do dia de Pentecostes, Ele conta com 70 que Ele mandou de 2 a 2. Se não tiver os 70, Ele conta com 50 que estavam procurando Elias depois que Elias foi embora. Se não tiver os 50, Ele conta com os 30 que ajudaram Ebed-Meleque tirar Jeremias do calabouço. Se não tiver os 30, Ele conta com os 12 apóstolos. Se um desviar, Ele conta com 11. Depois Ele põe outro no lugar. Mas se não tiver os 12 apóstolos, Ele conta com 7 diáconos, de Atos capítulo 6. Se não tiver os 7 diáconos, Ele conta com 6 crentes que desceram com Pedro para a casa de Cornélio. Se não tiver os 6 crentes, Ele conta com os 4 jovens da Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se não tiver aqueles 4 conhecidos, Ele conta com os 4 jovens sem nome que desceram o paralítico em Cafarnaum, na casa onde Cristo estava. Mas se não tiver os 4, Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se não tiver 2 ou 3, o Senhor contará com Josué e Caleb, que mandou vistoriar a terra. Tem gigante, mas mana leite e mel. Se não tiver Josué e Caleb, Ele conta com Arão e Ur para ajudar a segurar o braço de Moisés. Se não tiver Arão e Ur, Ele conta com os 2 velhinhos de Lucas capítulo 2, Simeão e Ana. Mas se não tiver os 2 velhinhos, Tiago disse no capítulo 5, no versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se Deus tiver um crente, Ele faz. Nada e ninguém pode prevalecer contra a igreja amada.